Olá, gente linda! Estamos então na segunda gravação, nosso segundo vídeo. Olha que coisa bonita, né? Nosso segundo vídeo sobre Kardec, ontem, hoje e sempre. Veja bem, né? Estamos iniciando esse segundo vídeo com muito carinho, com muito amor, porque nós, quando falamos de Kardec, nos sentimos apaixonadas por esse assunto. Bom, eu quero iniciar agradecendo todo esse público que andou nos olhando aí, que coisa bem boa, né? Essa gente que andou nos espiando aí, nos olhando, é tão maravilhoso. E eu quero também pedir likes, tá? Se vocês quiserem, fiquem bem à vontade, deem um gosteizinho lá, o YouTube, ele divulga para mais 5 pessoas quando dá o ok, tá? Mas fiquem bem à vontade nisso também. Então, hoje nós vamos falar inicialmente sobre liberdade de pensar, a lei de liberdade, a nona lei, as leis morais, né, de Kardec. Então, antes de nós entrarmos diretamente nesse assunto, né, nós vamos falar um pouquinho sobre ele nessa conversa leve, nessa conversa gostosa que nós temos, né, nessa conversa partilhada, que seja sempre uma conversa. Então, antes de entrar nesse assunto diretamente, eu vou me apresentar, porque nós nos lembramos que no nosso outro vídeo não houve uma apresentação formal, a gente foi logo falando, né? Desenvolvendo o assunto. Então, hoje eu vou me apresentar. Meu nome é Clarice Ramos, tá? E eu venho de uma jornada, assim, com Kardec há algum tempo. Mas, é claro, eu pertenci durante 20 anos, mais ou menos, a centro espírita. Eu estive em centro espírita. Lá eu aprendi bastante coisa, assim. Eu confesso que aprendi alguma coisa, mas era muito variado. Eu confesso também que não aprendi só sobre Kardec lá, né? Tinha muitos livros, tinha muita obra que entrava paralela ao grande mestre. E a minha opção por Kardec já vinha há muito tempo, eu já vinha querendo conhecer mais Kardec. Eu entrei para um grupo, né, da minha cidade, que estudava bastante Kardec, assim, e foi dentro da pandemia. Fiquei esse tempo dentro da pandemia estudando online, e aí, com duas queridas amigas, uma delas está aqui, nós desenvolvemos o nosso grupo, né, de estudos. O grupo de estudos que nós temos se chama Amigos de Kardec. É um grupo ótimo, formado por pessoas de todo esse país, estão em todos os lugares, né, mas se encontram às quartas-feiras para estudar o livro dos Espíritos, né, Leis Morais, ou então a Revista Espírita. E a gente segue nessa jornada aí, seguimos, né, com muito carinho, com muito amor. Esse grupo é uma grande família e é muito bom pertencer a ele. Então, estou passando aqui que a minha querida amiga vai se apresentar agora. Pois então, também agradecendo, né, a todos que já estão nos seguindo, que já estão aceitando nossa proposta, que ela é, assim, de todo amor, coração, falando sobre Kardec, sobre todo esse aprendizado, tudo que Kardec nos deixa para facilitar a nossa vida aqui no dia a dia. E como disse Clarice, eu vou me apresentar, eu sou a Lúcia Silveira, eu também já tenho uma jornada muito grande dentro da doutrina espírita. Eu comecei lá no ano de 1989, né, quando eu conheci o espiritismo, também numa casa espírita, onde eu frequentei, na minha cidade, frequentei mais ou menos uns 20 anos, né, e depois com a pandemia que nos fez ficarmos em casa, conheci, então, um grupo virtual, onde desse grupo, aí foi surgindo outros grupos, e estamos aqui, como Clarice já colocou ali, do grupo Amigos de Kardec, que começou também, né, desse grupo foi, então, se dividindo, e nós estamos formando mais grupos. E é um estudo profundo, de muito amor, e também que nos dá, assim, essa leveza,
de levarmos a nossa vida mais leve. E hoje, então, falando sobre a liberdade de pensamento, eu vou começar lendo a questão 833, que é do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, a gente já comentou na live passada, como ele surgiu, né, de questionamentos que Kardec fazia para os espíritos através de médiuns, reuniões mediúnicas, e reuniões espíritas. E então surgiram ali os questionamentos e as respostas, e assim, então, que surgiu o livro dos Espíritos, que surgiu a doutrina espírita. E hoje, então, eu vou ler a questão 833, que Kardec faz a seguinte pergunta. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E a resposta dos espíritos é a seguinte: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras, pode-se deter-lhe o ímpeto, porém não aniquilá-lo. Então, ele é uma resposta muito inteligente, uma resposta que nos ajuda muito, principalmente nesse nosso dia a dia, do que nós vivemos aqui. E Kardec coloca assim a ideia, né, a ideia principal, enfim, a ideia que o nosso pensamento é o espaço de liberdade absoluta. Então, no nosso pensamento, ninguém pode interferir. Ele é nosso, de responsabilidade de nós. E que nós temos, assim, um domínio daquilo que nós vamos pensar. Mas nós temos que também saber como é que nós vamos levar esse pensamento, onde nós vamos levar. Até nós podemos assim, nós estamos aqui, né, aqui, eu estou aqui, Clarice lá, e o nosso pensamento, ele voa, ele saltita, né, ele vai, para o pensamento não tem fronteiras. Só que aqui nós vamos entender, né, que essa liberdade de pensar, ela é muito grandiosa, mas também como eu falei, é de muita responsabilidade cada um de nós. Porque, Clarice, eu vou deixar um espaço, vamos conversando aí, que é uma conversa, né? E daí também vamos conversando sobre. Lucinha, eu vou fazer a 834, a outra pergunta, tá? Eu até reduzi um pouquinho a resposta dela para centrar naquilo que é importante para nós aqui mesmo, embora tudo em Kardec seja importante, tá? Mas eu reduzi um pouquinho e coloquei a resposta mais curtinha que ele dá ali, direta, que os espíritos nos dão ali e bem direto, tá? Então, a pergunta 834, ela diz assim: é responsável o homem pelo seu pensamento? Olha as perguntas de Kardec, né, Luciana? Incríveis. Inteligente. É responsável o homem pelo seu pensamento? Olha só. E aí a resposta dos espíritos: perante Deus é. Perante Deus é responsável o homem pelo seu pensamento. Então, uma pergunta completa a outra, né? Elas complementam uma a outra, né? Os espíritos já vinham fazendo. Vê que Kardec ele ficou lá aquele tempo todo fazendo o seu estudo de observação para que ele nada publicasse que não fosse 1000 vezes revisado, né? Revisou 1000 vezes. E para isso, olha bem, ele percebia o quê? Que havia coerência nessas respostas. A resposta é uma sequência, né? A outra. Dá uma sequência nas duas perguntas, as duas respostas são sequência uma da outra. Então, forma um elo inteligente, né? Quando dá essa resposta. Aí, eu só queria complementar aqui, e depois eu já te passo. Não quero pegar muito a palavra para a gente ir conversando, né? Eu queria pegar assim, ó.
fazendo um questionamentozinho aqui para todos nós. Então, se nós somos responsáveis pelo nosso pensamento perante Deus, a pergunta é: que pensamento nós estamos tendo no nosso dia a dia, né? Quais são os nossos pensamentos? E esses pensamentos estão atraindo o quê para perto de nós? Não são boas perguntas essas? Não são perguntas que cabe Excelente. nós nos fazermos, né? É, excelente, excelente. Até porque enganamos a todos, menos a nós mesmos. Consciência. Então, eu sei o tipo de pensamento e a intenção que eu estou colocando ali naquele pensamento. E também o que tu falaste, né, Clarice? Assim, ó, o que nós aprendemos na doutrina espírita? Que nós somos rodeados de testemunhas fora da carne, quer dizer, nós somos rodeados de espíritos. De acompanhantes. Exato. E cada um com as suas, né, com as suas energias emitindo. E nós nos ligamos conforme nós pensamos. Então, muito importante a tua pergunta. Que tipo de pensamento eu estou tendo? E Sim, quais as companhias que eu estou atraindo com esse exato. pensamento? E a minha vida? Por que será que a minha vida é tão difícil, né? Tão Sim. pesada? Por que será que o outro, ele, parece que tudo flui assim, uma sequência tão leve, tudo acontece de bom e eu não. Tudo tem a ver com o que nós estamos tratando aqui, com o que Kardec vem nos trazer, né? Cuida, Porque vigia. o bom do nosso conhecimento, Lucinha, é saber que além dos acompanhamentos físicos que tem ao nosso lado, nós temos esses acompanhamentos espirituais, né? Sim, Esses sim. acompanhamentos espirituais. Quando isso cai sobre nós, quando nós tomamos consciência disso, nós vamos segurar um pouco, né? Essa ideia total, assim, de, puxa, eu vou dar uma olhada lá, se esse pensamentinho agora que veio aqui no meu ouvido, se essa ideiazinha é realmente minha, ou ela foi sugerida devagar, assim, né? Claro que eu não vou desculpar toda a minha atitude, né? Tem as minhas atitudes também. Mas será que eu não estou dando vez e voz a quem eu não tenho que dar vez e voz? Né? É preciso pensar um pouquinho a respeito disso, é importante pensar. Qual é a comunicação dos espíritos? Pelo pensamento. Não é o que nós estamos vendo? O pensamento e sua força, né? Nós acatamos tudo às vezes que não é nosso. Carregamos o que não é nosso durante a vida. Já basta nós carregarmos o que é nosso, que é bastante. Então, se ainda vamos absorver o que não é, puxa, né? E E ainda, o Kardec tinha falado, é, vós vos acotovelais com eles, né? Então, e quando também, Clarice, nos lado, preocupamos tanto com o julgamento dos outros, com o que o outro acha, com o que o outro, e esquecemos, né, de fazer a nossa autoanálise e ver que tipo de pensamentos são os meus atos, as minhas atitudes, né? Tudo isso. E da onde a fonte? Tá. E é muito importante também, assim, ó, o autoconhecimento, né? sim, Parar um pouco. A gente sabe que está tudo tão rápido, passa tudo tão ligeiro, mas nós temos sim que nos organizar, ter a disciplina e ter esse tempo para nós. Não importa quanto vai ser esse tempo, mas ter esse tempo de serenar, acalmar e ver realmente o que eu estou atraindo, né? O que tipo de pensamento, o que eu estou, com que eu estou mais preocupada, né?
eu sim, estou preocupada com as minhas intenções, porque às uhum, vezes é tão, assim, fica um vício, né, sim. de não analisar, de ir assim no automático, que a pessoa, aí é normal, não se dá conta, e vai Normaliza, né? fazendo, vai indo, É, vai atraindo, né, e não está nem aí. E às vezes se uhum. mete ali numa, né, Uma uma coisa questão, pior, porque exato. por falta de autoconhecimento. Então, Uhum, o que acontece, né, eu sei tudo do outro, tudo, tudo, sei tudo, sim, tudo que ele gosta, que sim. ele não gosta, Uhum, até julgo, né? Muitas é. vezes condenamos, porque somos juízes, né? Nós E somos aí, muito juízes. É e verdade. olha, né? E severos. E É, aí, bem e severos. aí, né? E É. eu. Tem um outro esquecimentinho aí, Lúcia. Importante de lembrar. Como nós esquecemos as preces e o seu poder. Porque quando se fala em pensamento e nós estamos na liberdade de pensar, né, nós esquecemos que o nosso norte, muitas vezes, pode ser aquela prece. Né? As preces são muito Sim, importantes. Para mim e para ti, né, a gente sabe disso, que nessa nossa trajetória, a questão do estudo das leis morais é algo crucial. E dentro disso, não de uma forma assim, super regrada, né, cheia sei lá, fazendo muitas coisas mirabolantes, mas elevando o nosso pensamento, né, buscando o autoconhecimento, como tu diz, mas também aquela ajuda, né, do nosso anjo da guarda, que nós sabemos que pode nos auxiliar. Também tem esse auxílio do anjo da guarda para que a gente se conheça, para que nós nos conheçamos, né? Então, isso é muito importante. Saber quem eu sou, mas também dentro disso ter esse apoio. Opa, pode me auxiliar, meu Jesus, pode me auxiliar, meu anjo da guarda, né? Então, elevar o nosso pensamento parece que dá aquele alívio, né? Que as pessoas tanto precisam. Eu gosto de falar em preces, porque quando nós falamos na questão moral, é tão importante também lembrar disso, né? Que nós não somos só isto aqui, nós somos também espírito, e antes de mais nada, somos espíritos. os E os espíritos, espíritos elevam-se através da prece, né? É muito bom. É é, boa essa somos lembrança. somos espíritos, só que a única diferença é que no momento nós estamos aqui neste mundo material, precisamos dessa vestimenta, corpo, né? Exato. E os outros estão já no mundo espiritual e não necessitam dessa vestimenta corporal. Nós somos espíritos e é muito bem lembrado a prece é o presente que nós podemos dar para os nossos queridos no mundo espiritual, é a prece, né? É E verdade. também, assim, ó, essa conexão com o nosso anjo guardião, com o nosso espírito protetor, nosso guia, não importa, assim, o nome que você vai dar para esse espírito superior que é encarregado de nos ajudar. Então, cada um de nós, eu, a Clarice, você que está aí ouvindo agora, cada um tem o seu espírito protetor, que chamamos de anjo guardião, anjo de guarda, guia, enfim, protetor, mas nós temos. E ele está sempre pronto para nos ajudar. Só que Uhum. basta nós pedir, nós temos que pedir, porque ele respeita as nossas escolhas, né? Ele não vai Isso mesmo. interferir na minha escolha. Mas, É então, verdade. se eu ajudo, como Clarice falou, pedindo essa ajuda através da prece, e essa prece é uma conversa, ela não precisa de ritual, não precisa de coisa nenhuma. Ela é uma Não, conversa, como nós estamos fazendo aqui. Faça a exatamente. conversa e peça a orientação. Que, Exato. olha, e a resposta vem. E Tem, vem, eu sempre digo para vocês assim, ó, com propriedade, vem vem mesmo, mesmo. vem. E quando nós seguimos aquela orientação que vem, que é a resposta, gente, assim, eu não tenho palavras para explicar a alegria, a É, segurança
que É nós verdade. temos em fazer a nossa escolha. Uhum. Porque a escolha ela é certeira. É Então, verdade. gente, às vezes assim, é uma coisa que nós estamos assim, pensando totalmente diferente a respeito daquilo. E vem Uhum. essa orientação, e tu segue a orientação, é uma leveza, flui, Sim. e fica, como eu falei antes, e fica mais leve. Não É. não que nós não vamos ter os obstáculos, né, as dificuldades. Sim, Sim, isso elas existe. precisam, elas se Uhum. fazem necessárias para este evoluir, né? Mas Sim. essa dificuldade, esse obstáculo que se apresenta na hora é para este evoluir, mas esse evoluir com assim, ó, com capacidade, com sabedoria, e não para Verdade. ficarmos ali nos lamentando, chorando, fazendo a coisa mais pesada do que já é. Não, É. né? Uhum. Então a leveza está aí, está Sim. na sabedoria. É assim, ó, é de uma alegria extrema, é Uhum. enorme a, a, a É. felicidade, é enorme o que se consegue, a segurança, a paz. E as pessoas ao nosso redor, principalmente a nossa família, eles também sentem, eles também Uhum. participam, né, É verdade. dessa, uh, dessa alegria toda, né, que É. nós sentimos quando realmente nós nos colocamos nos braços, pedimos a orientação, pedimos a proteção de Jesus e vamos deixando fluir, que tudo flui com leveza, com harmonia, Uhum. e a energia, a sintonia da casa, tudo ao nosso redor fica de uma diferente. Então, às vezes, né, Clarice, acontece muito conosco, que nós chegamos nos Uhum. lugares e as pessoas dizem assim, eu não sei, mas tu tem uma coisa diferente, né? E essa coisa diferente é aprender a usar o, quando nós precisamos a pedir, né? É. E pedir, Solicitar ao aceitar, nosso pedir, esperar e aceitar. Tem aceitar. tudo isso. Hum. Muito bem. Eu queria. Nós estamos nos aproximando do fim, porque entre nós é uma conversa e não é uma conversa longa, né? A gente não quer nunca que seja Sim, cansativo. Sempre quer que seja agradável, assim, dessa maneira. Falar de Kardec tem que ser agradável, tem que ser gostoso, tem que ser bom, né? E tem que trazer para todo mundo aquela mensagem alegre. Por isso eu falei em prece, por isso a Lúcia complementou, falou na prece também de uma forma tão, né, tão próxima das pessoas, porque a gente não adianta também nós falarmos de Kardec só tecnicamente. Nós temos que falar de Kardec para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa transformação, né? E aí eu queria deixar aqui, que a gente já está se aproximando do finalzinho, algo que eu escrevi aqui em relação a essas duas perguntas de Kardec e as respostas dos espíritos. E para finalizar, eu queria dizer assim, ó, que a liberdade de pensar nos aproxime de Deus e não nos afaste dele. Tá? Que nós sejamos cada vez mais de Deus, que nós sejamos cada vez mais de nós mesmos, né? Nos conhecendo mais. Então, eu queria deixar isso, assim, essa liberdade de pensar que Kardec nos traz. Olha que coisa boa, é liberdade, né? E a liberdade de pensar é a é liberdade. verdadeira liberdade do ser É, humano, né? é, Que ela seja, assim, ó, algo que nos eleve, que nós não precisamos de várias encarnações, embora a gente saiba que tem um monte aí, e que pode ter um monte mais. Mas que a gente não fica contando assim, ó, e para a próxima encarnação, né? Eu vou esperar um pouquinho, aí eu melhoro. Que nós aproveitemos agora, então vamos lá, nos entregamos a esse mundo novo, né? Que é o pensar diferente. Quando nós pensamos diferente, pensamos no bem, pensamos nas coisas boas, pensamos na transformação, ela já começa a atuar dentro de nós, né? Não dando importância àquele que vem aqui, ó, no nosso ouvido. Não, deixa para lá. Esse pensamento não é meu. Pera lá. Esse pensamento aí não é meu, né? Eu não sou assim. Eu já mudei uma coisinha hoje, outra amanhã.
devagarinho vai modificando, né? Então, vamos nos despedindo, Lucinha, para não ampliar demais o nosso horário aí. Olha, Kardec ontem, hoje e sempre. Então, como Clarice falou ali, né, vamos, assim, cuidar dos nossos pensamentos, prestar atenção, devagar, passo a passo, mas vamos começar. Nada impede, né, de começar. Se nós vamos começar agora. Então, devagar, mas comece e vai insistindo, né? Devagar e sempre. Devagar e sempre que tudo melhora. E também, assim, ó, para complementar o que a Clarice falou muito bem, eu digo assim, ó, pare de temer o julgamento dos outros e preocupe-se com sua consciência, com o que realmente você, né? O que você está pensando, como... Então, se preocupe e pare de temer, né? De se preocupar tanto com os outros e preocupe-se consigo, como disse Clarice, porque Deus, ele nos conhece além, ele não vai olhar nossa máscara, e sim realmente o que nós somos. E assim, então, também encerro, né, aqui a minha participação, agradeço do fundo do coração a cada um pela oportunidade de estarmos nos assistindo, de estar, assim, e colocar também, né, o pedido que eu faço, assim, devagarinho, mas faça que você vai ver que vale a pena viver, vale a pena, e estamos aqui para ser felizes, e Isso não mesmo. para lamentações. Para a Beijo no felicidade coração de cada um. Beijos! Kardec ontem, hoje, sempre.